Olá, sejam muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos aqui com o senhor Vilela, maravilhoso. Hoje ele vai trazer aqui para gente um tema muito importante, né? Que quase não é dito, né? Ele trabalha no CVV e, e é um trabalho assim que eu sou suspeita para falar, até me emociono porque é um trabalho voluntário e pouco conhecido ainda, mas tão importante para todos que estão hoje aqui na vida. Tá, Seja muito é, bem-vindo, Vilela. muito bem-vindo. Gratidão por estar aqui conosco. A gente te conheceu, né? E ficou sabendo desse trabalho tão lindo, né? De coordenação aí no CVV e de fazer tanta diferença na vida de tantas pessoas. E aqui a gente vai conversar sobre o que que é exatamente e trazer essa consciência de como se escutar, né? Ouvir o outro pode fazer toda a diferença. Então, gratidão imensa por estar aqui conosco, por dar um pouco do seu tempo para que a gente possa te conhecer, saber Uhum. de você e conhecer esse trabalho lindo também. Desculpe os cachorros aqui. É a vida, né? É a É a vida vida, acontecendo, é a vida é a vida acontecendo. acontecendo. E Vilela, É, é, pode se apresentar, pode falar um pouquinho o que que é o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, né? Para quem não sabe, para quem não conhece. Então, conte um pouquinho da sua história para gente. então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que vocês duas estão me dando não ao Vilela, dando ao CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que tem como missão, que tem como objetivo trabalhar no apoio emocional e na prevenção do suicídio. O CVV existe há 63 anos no Brasil, desde 1900, 2000, 1900, eu estou ruim de conta, 1962 o CVV existe no Uau! Brasil. Nossa, Aqui muita em gente. Florianópolis nós estamos desde 1992. Então aqui nós trabalhamos há 33 anos. O CVV hoje em dia já é um pouco mais conhecido, mas mesmo assim acho que falta um pouco de divulgação, falta um pouco de esclarecimento que esse trabalho faz, o que Exatamente. nós fazemos e a importância dele em prol da Uhum, sociedade, em prol da comunidade, em prol do ser humano. Eu gosto muito de falar, quando estou me referindo ao CVV, que é um plantão, sabe, um plantão de primeiros socorros, vamos dizer assim. A pessoa às vezes está no alto da noite, está sozinha, é hora dos uhum. fantasmas, e aí não tem com quem falar, não tem com quem desabafar. Aí existe um númerozinho mágico, que é o 188. Sua liga, do outro lado da linha vai ter uma voluntária, um voluntário que são preparados. Eu gosto de dizer a palavra capacitados Uhum. na arte da conversa, do diálogo, de uma Da maneira que escuta, essa né? hein? Da escuta, né? Da Da escuta que é tão escuta, né? importante. É que essa escuta, não é uma escuta que não é passiva, é uma escuta ativa, Uhum, participativa, ela é amorosa, com muito respeito, empática, é, acima de tudo, muito compreensiva, e que o voluntário ou a voluntária procurarão sempre evitar qualquer tipo de julgamento ou de críticas. Muito pelo uhum. contrário, que ele seja, naquele momento, a pessoa mais acolhedora que possa existir, de tal maneira que aquela pessoa que está entrando em contato com o trabalho, com o serviço, se sinta realmente compreendida e respeitada naquele seu momento, seja ele de muita alegria, seja ele de muita dor, de sofrimento, de desilusão. Não sei se dou uma ideia assim, no largar da nossa Total, conversa, um pouco do que É, seja o CVV. e é total, assim, total. Uhum, e só complementando, né? Porque aqui a gente está, né, entre vidas e sentidos, a sua história ressoa, né? uhum, Muitas vezes, Recomeça. né, recomeça toda vez que encontra a outra história, né? E realmente assim.
assim, tem surgido histórias que aqui, né, desde que começou Entre Vidas e Sentidos, histórias que ressoam demais comigo. E o CVV, essa história que você está trazendo é uma, né? Porque aqui algumas pessoas já sabem da minha tragédia pessoal, do quando meu pai tirou também a própria vida, e o CVV foi fundamental na minha vida. Eu liguei lá, não, nem lembro de quantas vezes eu Uhum. liguei, e a pessoa que estava ali com essa escuta ativa, de forma gentil, amorosa, respeitosa, sem preconceitos, porque os sobreviventes de suicídio, eles acabam passando por muitos preconceitos, né? E a pessoa que estava ali atendendo foi realmente tudo isso que você está falando, sabe? Uhum. E tirava um peso toda vez que eu ligava para lá. Então, assim, eu sou extremamente grata e eu apoio demais o CVV. Eu gostaria de colocar também que o CVV, tem a gente, quando fala assim na prevenção do suicídio, às vezes as Uhum. pessoas pensam que só liga para o CVV quem está pensando Isso. em sair da vida pelo Uhum. suicídio. Nós não gostamos Exato. de usar o termo cometer o suicídio. Nós Uhum. preferimos, assim, falar em sair da vida pelo suicídio. Por que Uhum. esse cuidado também? Porque a vida da pessoa, a história de vida de um ser humano, não termina na sua saída da vida, da sua existência Exato. corporal. Existe Uhum. todo um antes, todo um durante. E às vezes as pessoas e a sociedade como um todo fixa no último ato. E aí Uhum. entra a questão dos tabus, entra o estigma. Então, falar Exato. sobre suicídio vamos dizer assim, é uma necessidade de Exato. suma importância, de romper Apesar, este tabu. Hum? exatamente, apesar de ser muito tabu, é isso que a gente precisa. A gente precisa romper, a gente precisa Romper. falar, né? Precisa falar, Exatamente. mas não falar como espetáculo, não fazer disso, sabe, um oba-oba. Isso. Falar com Exato. Com propriedade, falar com respeito. serenidade, levando informação, porque informação e conhecimento, às vezes eu tenho mania de chamar as pessoas de meninas, meninos, porque eu já sou um coroa, né? Eu já passei dos 80. Então, se eu chamar de repente vocês de meninas, não me leve a mal, Ah, tá? mas se Eu quase ia chamar, nós falar. vamos Eu A gente adorar. vai adorar, é? eu já ia falando assim, mas veja bem, quando a gente fala de suicídio, uma coisa que precisa estar presente em nossa cabeça, em nossas mentes, em nossos corações, que informação e conhecimento salva vidas. Então, Exatamente. quanto mais informação eu levar, ou a sociedade tiver, a respeito do que é, o que pode levar alguém a Uhum, pensar em sair da vida pelo suicídio, nós estamos, na realidade, não falando em morte, nós estamos falando em proteção da vida, uhum, porque eu estou levando. Não foi assim com a AIDS. Quando se começou da isso, AIDS, era um tabu também. Quando se uhum, começou a falar mais abertamente sobre isso, sobre essa doença, sobre isso que a questão sexual transmitida, houve uma diminuição. Não quer isso, dizer com isso que acabou-se a AIDS, mas a uhum, pessoa tem a informação como se proteger, como a mesma coisa é a questão do suicídio. Quando se fala de suicídio, mais de 90% das pessoas que saem da vida pelo suicídio estão padecendo de algum problema mental, psíquico, uhum, entende? uhum, E às vezes nós que estamos em volta não vamos perceber. Por primeiro, isso, falta de conhecimento e por falta às vezes de um pouco de atenção, porque a vida é muito agitada, nós estamos correndo atrás uhum, e às vezes a pessoa, não, eu não gosto de falar em sinais, mas uhum. as pessoas dão algum, sabe, algum sinal, algum comportamento, uma mudança de hábito, e Uma ela, de uma indicação, maneira né? indireta, ela Uma está nos indicação. dizendo que alguma coisa não está Não batendo bem está comigo, legal. não é? Não Sim. está legal, mas eu não percebo. E eu, por outro lado, não tenho a coragem de falar, porque eu não quero incomodar meu parente, não quero incomodar minha Uhum, mulher, não quero perturbar a minha filha, né? isso. E isso fica assim, faz de conta, né? Fica meio na sombra. E a gente precisa sair da sombra.
né? E quando a O- gente o- entende, né, assim, não os sinais, mas quando a gente entende isso, né, de alguma forma, Quando e a tem gente esse percebe, conhecimento, quando né, essa tem informação, isso, quando tem esse aí você conhecimento, fica esse, mais atenta, né? Por exemplo, o isso. adolescente. Uhum, O adolescente é muitos uma fase casos. muito complicada. É uma fase de mudança corporal, Uhum, psíquica, mental. É cheio de complicações, é cheio de desafios. Há uhum, Sim, mudanças muito significativas na vida de um adolescente. E as pessoas dizem assim, não, mas eu sei que eu sou adolescente, eu já fui adolescente. Você já foi, mas a sua época era outra. Cada época tem o seu jeito de ser adolescente. uhum, O totalmente. adolescente de hoje, ele é muito bombardeado. As redes estão sim, aí, né? Aquilo exato. que é verdade ontem hoje já não é mais. Os Nossa, costumes, os hábitos, o que é total. moral, o que não é moral. Eu tenho um adolescente de 16 anos e tive duas adolescentes que hoje têm 27 anos. 10 anos, 11 anos de diferença. E foi totalmente diferente uma adolescência da outra, que dirá da minha para dele, né? Então É, a gente tem que ter essa consciência real. Eu queria só, desculpa te interromper, mas eu queria te fazer uma pergunta. O CVV, bom, ele basicamente é uma intervenção, né, deu ao uma travada. suicídio. Você está me ouvindo agora? Tá, tô ouvindo. Acho que é ele que travou. Acho que Tá voltou, Vilela? ouvindo? Tá ouvindo? Voltou? Voltou. Tá. Então, Uhum. o CVV, ele é basicamente, ele é uma escuta aberta para todas as questões, né? Não é, você tá Sim, só sim. nessa questão do suicídio, Eu mas ia falar e acabei fugindo. com certeza o que mais apoia é realmente a questão do suicídio. Ele é uma ligação anônima. Você não se identifica ou precisa Não. para ligar para lá, tá? É anônimo. E Uhum, sendo assim, vocês conseguem ter algum tipo de assim forma de mensurar o tanto de interferência, né, de sucesso, digamos assim, que vocês conseguem ter com o CVV? Sim, Elis, nós temos isso aí porque as pessoas, a exemplo da Mayra, uhum, nos dão esses depoimentos espontaneamente. Isso acontece muito na épocas assim de Natal, sabe, Dia de Mães, de Pais. São épocas que são marcantes, são datas que são Sim. uhum, marcantes, e às vezes as pessoas nos ligam. Eu já recebi ligações desse tipo apenas para agradecer que continuava viva, até o exemplo, Mayra, aliás, que continuava ali, né? Ou que uhum, aconteceu assim, o assado, ela não lembrava mais o nome do voluntário ou da voluntária que a tinha atendido, mas que ela foi é, acolhida. Alguns para agradecer que, em face de ter sido escutada, em face de alguém que a acolheu, que não disse que era louca, ela continuava viva, continua na vida, né? uhum, Então, esse tipo de depoimento de pessoas que por nós foram atendidas naquele momento, às vezes de uma profunda tristeza, uma profunda um mundo parece que não tinha mais sentido, pare que eu quero descer. Quando encontra do outro lado da linha, e não precisa ser voluntário da CVV, quando eu encontro uhum, alguém com essa disponibilidade, com essa disposição de me escutar, sem qualquer tipo de crítica, sem qualquer tipo de ser salvador da pátria. Nós não somos salvadores da pátria. A única coisa que o CVV se disponibiliza é escutar o outro e dialogar com ele dentro do que ele está precisando conversar. E aqui eu quero colocar um parênteses, eu ia falar antes, eu acabei esquecendo, e vocês têm que me puxar as orelhas, uhum, às vezes eu fujo do assunto. Eu queria dizer o seguinte: no ano passado, nós atendemos mais de 3 milhões de pessoas que entraram uau, em contato conosco para conversar. Mas eu uhum, queria colocar o seguinte: que mais de 90%, 97, 95 por aí, dessas pessoas não ligaram para falar que estavam pensando em sair da vida pelo suicídio. uhum, Elas ligaram para falar de algumas coisas que estavam naquele momento precisando falar. E aí, de vez em quando, me perguntam quando eu estou falando em público, vou fazer palestra, vou participar de rodas de conversa, alguma coisa assim, falar sobre escuta. As pessoas me perguntam:
Sim, mas então, de que elas falam? O que as pessoas ligam para falar? As pessoas ligam para falar da vida. As pessoas Uhum, ligam muito para falar de perdas. E perdas é uhum. um termo muito abrangente, muito. Sim, Então, Exatamente. que tipos de perda? A perda de um sonho, a perda de um animal, um pet. Tá? Hoje eu não Uhum, gosto muito de pet, uhum, não, eu gosto mais de um animal de estimação. uhum. Sabe? A perda sabe, do término de uma faculdade, a termo de Sim, uma relação amorosa, a perda de um emprego, e por aí vai. A é. pessoa precisa falar disso. E ela precisa de encontrar alguém que realmente esteja com ela e converse com ela dentro do que ela está trazendo. E não começar, ela mal começa a falar e eu já digo assim, ih, eu já sei o que que é isso. Eu tenho uma história, aí eu vou contar a minha história e não fico na história dela. Nós, Uhum. no CVV, aprendemos a ficar na história do outro e segurar Isso. a minha tem que ficar na periferia. Eu tenho que Uhum. ser, sabe, preenchido todo o meu ser, todo o meu coração, todo o meu intelecto pela história do outro. Eu escuto o outro não para responder. A gente procura escutar o outro para compreender. E isso há uma diferença muito grande. Se eu escuto para responder, enquanto você está falando, eu estou elaborando o que, é que eu vou falar. Se eu Uhum. escuto para compreender, eu não vou ficar elaborando coisa alguma. Eu quero estar presente. Eu quero estar o máximo que eu puder dentro da tua história, seja ela a mais alegre possível, seja ela a mais triste, né? Com a consciência de que quanto mais eu der espaço para que você fale daquele seu momento, da sua alegria, da sua presença, ou da sua tristeza, da sua desilusão, mais você vai se encontrar qual o caminho a ser seguido, e eu não preciso te dar conselho algum. Não sei se Uhum. estou. Se Sim, sim, tá, acho faz que super faz tá, sentido. sentido. Por isso tá? que o CVV chama Centro de Valorização da Vida, né? Valorização Então da vida. lá as pessoas, qualquer pessoa pode ali ligar no 188, deixar aqui o número também, né? 188, para falar o que quiser, porque lá ela vai ser ouvida, vai ser escutada, vai ser acolhida, respeitada, né? Uhum. E uma coisa que tem que deixar claro, né? Tem que deixar, não, é importante que esclareça. O voluntário não fica silencioso, tá? Uhum. Ele não vai ficar falando o tempo todo que eu não estou falando aqui. Ele vai falar o Sim, ele vai. mínimo possível, mas ele precisa passar para o seu interlocutor que ele está realmente compreendendo. Sim, que ele Então, Uhum. ele está tem ali. que dar sinais, às vezes, se é ao vivo, balançando a cabeça, dando algum sinal. Mas pelo telefone, eu preciso dizer ao outro que eu estou compreendendo, porque se eu, dando um exemplo assim, quando faço a respeito de escuta, eu gosto muito da palavra, uma vez eu estou lá falando sobre o que que eu escutei realmente, se eu não estou atento. Você está falando alguma coisa, fala a palavra bola. Cada um de nós Uhum. tem um conceito de bola. Aí alguém vai lembrar da bola de futebol, bola de salão, bola de basquete, bola de ping-pong, bola, tem bola para tudo quanto é coisa. Se eu não prestei atenção de que bola você está falando, eu vou ficar com a minha. Daqui a pouco eu vou Uhum. trazer aquela bola para a tua história que você vai dizer assim, mas eu não estou falando disso. Exato. Eu não pensei em falar, nem Exatamente. me passou pela cabeça. Então, se eu não tiver muito atento, se eu não me esvaziar, eu não vou Uhum. dar a guarida, o acolhimento que você está precisando, ou que você está procurando. Você não quer que eu resolva seu problema. Você quer apenas compartilhar aquilo que você está passando, né? A Uhum. maioria das pessoas não quer. Você vai falar assim, não, Vilela, então ninguém te pede nada. Não, sim, alguém pede. Mas se ele está pedindo, é sinal que ele ainda não entendeu. Então, se eu volto Uhum. para ele e digo assim, pelo que você está me falando, esta situação que você está vivendo está te causando forte preocupação, não é? Quer falar mais um pouquinho sobre ela? Um jeito de um diálogo que volta para o outro, mostrando que eu estou entendendo, compreendendo o que ele está dizendo Uhum. e que a gente Uhum. precisa aprofundar um pouquinho mais essa conversa para que você encontre o seu caminho a ser seguido. Eu gosto muito eu estudo muito a respeito de escuta. E tem um autor, é um catalão, o Torralba, ele tem um livro sobre a arte de escutar. É um livro dele, né? Acho que E chama ele assim fala, a arte de escutar, a arte da escuta, não é um livro, não, não não, lembro é agora esse o livro nome. aqui, ó, A Arte de Saber Escutar. Ah, Esse saber livro aqui, escutar. Isso, já né? ouvi, sim, já ouvi É, falar. mas ele fala muito que quando a gente vai conversar com alguém, quando vai se disponibiliza a escutar,
a gente deveria escutar a pessoa como se hospeda alguém na sua casa. E eu acho essa imagem tão perfeita e tão bonita e tão real. Veja bem, quando eu recebo alguém na minha casa, qualquer um de nós recebe, seja para um almoço, para um jantar, ou mesmo para ficar alguns dias, o que é que nós fazemos? Nós não procuramos oferecer o nosso melhor. Uhum. Nós não procuramos oferecer a melhor comida, o melhor quarto, sei lá, o banho, não sei, tudo que for melhor para aquela pessoa, para que ela realmente se sinta acolhida, que foi legal ela estar chegada ali. E a escuta é mais ou menos isso. Eu tenho que escutar o outro como se ele estivesse hospedando. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso meio que esvaziar a minha Uhum. cabeça, meus conceitos, meus saberes, a minha filosofia, para que Julgamentos. a mente, tudo, para que o outro, sabe, eu seja totalmente preenchido pela história do outro e fique com É. ela. Porque eu mostro, a gente não mostra interesse quando recebe alguém em casa. Sim, A pessoa vai exato. falar, eu fico ali. Então, o Rubem Alves, que é um dos autores que a gente usa muito, ele tem um texto chamado Escutatória, mas o Rubem Alves falou algo que é muito importante e cabe aqui na nossa conversa. O Rubem Alves diz que é na escuta que nasce o amor, e é na não escuta que ele morre, que ele desaparece. E ele diz, Diz. o Rubem Alves tem coisas fabulosas. Ele Eu diz gosto uma coisa muito que desse autor. o mundo está carente, não é de quem fala bonito. Uhum. O mundo está carente é de quem escuta bonito. E aí, o que é escutar bonito? O que é escutar bonito? É uma pergunta que a gente pode fazer e cada um de nós pode dizer: escutar bonito é isso, escutar bonito é aquilo. Mas o escutar verdadeiramente é a pedra angular da boa escuta, da excelente escuta, chama-se vontade de compreender. Acho que eu estou exagerando, acho que estou fugindo um pouco aí, Não, mas Não, não é, tá perfeito. perfeito, E deixa eu eu só perfeito. dar um queria. número para vocês. Quer ver uma coisa? As pessoas dizem assim: puxa, então eu falei 95, 97% das pessoas não entram em suicídio. Mas veja bem, se você for colocar percentual de, vamos supor que fosse 3%. 3% de 3 milhões dá 90 mil pessoas. Uhum. Muito, É muito, Então, é cuidado com muito. os números, né? Os números friam a coisa, mas quando você. Aí é você, opa, muita então cabe gente. pensar. Então, Sim, se a gente tem consciência de que quando há um suicídio, há pelo menos de 10 a 20 tentativas que não tiveram efeito, isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde nos diz que cerca de 1 milhão de pessoas saem da vida pelo suicídio anualmente, a nível mundial. Então, se cada suicídio desse, 10 a 20, de 16, de 10 milhões, 20 milhões de pessoas atentam contra a sua vida a nível olha mundial. isso. Isso oficialmente, porque há a subnotificação e por aí vai. Tá? Uhum. Então, o suicídio é algo muito complexo e é multifatorial. Então, eu preciso estudar isso, eu preciso saber como falar a respeito disso, eu preciso Uhum. ter cuidado e delicadeza ao abordar essa temática, em público principalmente, né? Uhum. Porque ali no público, quem está assistindo uma fala, de repente pode ter alguém que esteja profundamente machucado por alguém que saiu da vida, ou ela própria está pensando em sair da vida. Então, Exatamente. a minha palavra, que pode ser uma ponte de salvação, pode ser um fosso, dependendo de como Sim, eu faço a sim. colocação. Isso tudo a gente precisa trabalhar e estar atento. Não é que a gente não possa falar, não, nós devemos falar, né? Muito, Mas nós devemos devemos muito. falar, mas como Com falar? cuidado. Com Como cuidado. falar? Exato. Com cuidado. A gente tem, ultimamente, todo mundo é senhor, né, de tudo, Uhum. é mestre de tudo, é Uhum. sábio em tudo, porque a informação pipoca e a gente tem acesso, com certeza, a ela, mas nem sempre domínio dela. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção de, como você trouxe, se a gente vai falar de alguma coisa, que a gente esteja embasado num conhecimento real, Exato. no amor real, para saber como comunicar essas palavras. E aqui eu quero pegar esse link de quem, né, do nosso lado aqui que a gente trabalha, olhando energeticamente, né, espiritualmente, as questões do ser humano. E
quando você traz ali que a pessoa, vocês, né, orientam que deixam ela falar e não trazem uma solução para ela, porque na verdade o que ela precisa é ser ouvida, somente ser Isso. ouvida. E a gente percebe que, assim, energeticamente falando, como eu disse, todos temos em nós isso que a gente chama de luz, essa força, essa sabedoria que é vital, que é inerente no ser humano. Então, a gente só se sente perdido quando a gente se cega para essa luz que todos nós Uhum, temos. Uhum. Então, a escuta faz com que a pessoa, ao se ouvir, ela vai encontrando isso, essas possibilidades uhum, de harmonizar essa uhum, energia, né, de equalizar em harmonia para que ela possa sozinha encontrar a solução que já está ali. Muitas vezes, claro que com certeza, isso não desvalida todas as outras ajudas necessárias Uhum. também, né? De Sim. terapias, enfim, sim. tudo aqui. Mas esse saber ouvir, e eu preciso registrar aqui que, diferente, a Maíra está emocionada porque viveu, Uhum. e eu estou emocionada porque todo mundo aqui sabe, eu há pouco tempo senti essa inspiração de abrir um trabalho que é roda de acolhimento, que é exatamente isso, né? Para que as pessoas tragam um pouco diferente, claro, porque ali a gente escuta com o coração, sem julgamento, Uhum, mas dá o apoio também daquilo que a gente já viveu, já experienciou, trazendo um ponto de vista ali. E o tempo todo que você está falando está ressoando muito forte para mim, que até pela incidência absurda, né, que você nos trouxe aí, em torno de 90 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas ao ano no mundo, 3 milhões. 3 milhões. não, que realmente Ah, 1 milhão chegam é o dado da Organização Mundial da da Organização Saúde. Mundial. Uhum. É ver- Como a gente Hum, precisa de novo construir essas pontes, a gente Uhum. precisa estender o nosso amor em forma de escuta, de uhum, olhar, a gente precisa voltar a ver o outro. É uhum. isso Exato. que a gente. E nesse sentido, eu queria já te emendar aqui uma pergunta, eu vou pular, né? Porque essa geralmente é lá para o fim, mas como que tu olha para o mundo, né? Onde que tu vê esperança nessa humanidade que esqueceu que vive em coletividade, mas que talvez esteja trabalhando para resgatar essa minha percepção? Qual é a tua, querido Vilela, com relação a isso? Eu sempre olho para o mundo, né? Eu já estou mais para lá do que para cá, já estou com... eu fixei uma meta, entre aspas, de chegar ao centenário. Ainda faltam 17 anos, né, para eu chegar lá. Mas eu brinco muito com isso, né? Mas queria chegar com vigor, sendo útil e podendo servir. Uhum. Eu Assim penso que seja. o mundo está atravessando uma fase aí de mudanças de toda e qualquer natureza que a gente possa pensar, né? A partir do advento da tecnologia, da física quântica, etc. e tal, isso tudo mexe com a estrutura. E o mundo hoje vive muito num mundo de competição, de egoísmo, Uhum. né? Então, quando eu vejo os trabalhos, a exemplo do que vocês fazem, estão fazendo, isso me realimenta a esperança de que há mudanças, há possibilidade de mudanças. Quando eu vejo um trabalho, aí eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, só uma constatação, um trabalho feito por nós do CVV, sabe, disponibilizar nosso tempo, e aí não é Uhum. vaidade alguma, é uma necessidade quase nossa, porque eu fui aquinhoado por Deus de ter saúde, de ter cabeça boa, de não sei o quê. Eu preciso retribuir de alguma forma isso, mas não Uhum. barganhar, sabe? Sim, Não sim, trocar. Exatamente. É só Uhum. no perfeito. sentido de servir e de ser útil.
No Eu não sentido vou da fazer isso para gratidão pelo depois ter em ser. troca alguma coisa. Não é isso, porque aí eu tô negociando. E quando se trata de nós, seres humanos, eu acho que não precisa negociar. Precisamos nos unir, precisamos entender que a diversidade faz parte da vida. A natureza é mestra nos ensinar a isso. Basta olhar a natureza, as plantas numa mata, tem plantinha baixa, plantinha grande, cada uma delas tem lá sua Uhum, finalidade e faz o trabalho do equilíbrio. Nós humanos estamos hoje muito assim, se você gosta do A, você detesta o B é teu inimigo, não é adversário nem divergente, passa a ser inimigo, isso está afetando as famílias, né? Está afetando as Uhum. relações entre os próprios pais e filhos, etc. e tal. Uhum. Então, quando eu vejo uma roda de acolhimento, trabalhos, não tô aqui jogando incenso, não, mas isso é uma necessidade que está faltando no Brasil, no mundo, Uhum. no nosso país e no mundo. Por No isso que eu mundo digo como um que todo. a questão da escuta é gênero de primeira necessidade, né? É, quando por que que as pessoas estão saindo tão cedo assim, desistindo da vida tão cedo, aos 16, 17, 15 anos? Eu comprei hoje um livro, ainda não recebi, da, eu leio muito sobre suicídio, tá? Porque faz parte Uhum. do meu sim, trabalho, sim, voluntariado. claro. A Nana de Castro, a filhinha dela saiu da Fala. vida aos É. 16 anos. Ela escreveu um Uhum. livro a respeito disso. Eu tenho uma outra que foi colega nossa, a Nana é psicóloga, tá? E ela não Uhum. percebeu que a filha estava precisando de coisa. Olha isso. Eu tenho ali a Ana Cristina, que foi voluntária nossa, hoje ela não está mais, psiquiatra, e o filho dela saiu da vida pelo suicídio. Ela chegou a abandonar a profissão, depois ela publicou o diário do filho. Ela não percebeu isso. Então, não é só o fato de eu ser uma profissional da área que vai me dar, porque eu tenho que ter consciência que eu tenho limites, que eu tenho que Uhum. ter consciência que eu não sei tudo e nem posso tudo. Entende? Exatamente. Eu acho que quando eu vou escutar alguém, eu tenho que ter duas coisas muito presentes naquele momento: a coragem e a humildade. A Uhum. coragem, porque eu não sei o que que o outro vai me trazer. Ele pode vir falar de futebol, de uma dança, de um teatro que ele viu ontem, alguma coisa assim, mas ele também pode vir falar que naquele momento ele vai subir no prédio e vai se atirar. Como Uhum. conversar com um lado e com o outro? Eu preciso ter coragem e serenidade, né? E Exato. ter a humildade que eu não sei de tudo. E dizer para a Uhum. pessoa, eu não sei sobre isso, mas podemos conversar tudo. E na conversa, por isso que o CVV, deixa eu até aproveitar nesse momento, eu vou misturando, mas vai saindo tudo certo. O CVV não faz terapia, tá, gente? Hum. Terapia é do profissional. Nós prestamos apoio emocional, que a gente tem consciência, os próprios profissionais nos disseram isso, que tem efeito terapêutico. Porque é a Uhum. questão do copo vazio, copo cheio. Quando eu falo, quando eu jogo para fora, quando eu compartilho uma dor, uma Você alegria, esvazia. eu Uhum. dou uma esvaziada. Isso tem um Uhum. efeito legal dentro de mim. Sim, Sim. sim. Então, isso é importante também ficar claro, tá? Uhum. Então, eu estou tentando responder, acho que já fugi muito, né, Elis? Mas eu Não, acho que, tá eu acho Tá que maravilhoso. perfeito. Tá Só vamos maravilhoso. que tá eu lindo. penso sempre assim: nós é que fazemos o mundo. Exato. É, o Dalai Lama falou, né? Foi Dalai Lama ou foi o Gandhi? Um deles dois falou, né? Seja você a diferença que você quer ver no mundo. Se você quer um Isso. mundo Gigante. melhor, seja Comece. melhor. Trabalhe o seu Uhum. interior. A única pessoa que pode ser mudada sou eu. Eu posso mudar a mim mesmo. E posso ser um instrumento para que o outro mude, se ele quiser. O meu Exatamente. comportamento, a minha ação, se for coerente com a minha fala, pode ter algum reflexo na vida do outro. Mas se eu falo uma coisa e faço outra, aí já fica mais difícil. Mas se todos nós fizermos um pouquinho, que seja, em prol dessa mudança que há necessidade, eu penso, aí nós podemos trabalhar desapego, né? Uhum. Não pode? A Muito, gente pode trabalhar muito. desapego. Aí Total. tem gente que Total. acha que desapego é eu virar um São Francisco da vida. Não é Aham, E morar isso. no aham. mato, Não, numa Morar no cabana, é. mato, não é isso. Aí eu estou me isolando. Eu preciso ser isso, um cara desapegado de vaidade, sabe, de não sei o que, isso é isso. insensato.
Não, eu Uhum. tenho que ser grato por poder auxiliar, poder servir de alguma forma, e ponto, entende? E não ficar Uhum. preso ao ter. Eu preciso ser, Uhum. cada dia, se for possível, ser um pouquinho melhor. Em sendo um pouquinho melhor, quem sabe eu possa contagiar alguém também a pensar sobre e agir também. Acho que eu sou muito tagarela, né? Perdão. Ah, imagina! Maravilhoso. A gente tem uma mentoria, né, eu e ele juntas, que se chama Ser para Servir, né, que é Uhum, justamente para terapeutas, e a gente fala muito sobre isso, do quanto a gente precisa realmente ser, né, para poder auxiliar o outro, né, e uhum, o quanto a gente precisa se olhar, entrar dentro de nós, nos conhecer, né, conhecer as nossas dores, as bastante. nossas sombras, né, para depois sim com tudo acolhido aqui dentro, né? Com tudo aceito, respeito que a gente tem por nós, Sim. aí sim a gente pode estar apto para poder também auxiliar o outro, né? E isso aconteceu comigo também, né? Depois de toda a tragédia que aconteceu ali com meu pai. Eu tive que ir muito para dentro de mim, muito, muito, muito para dentro de mim e optar se eu queria continuar ali naquela dor, naquele sofrimento, ou se eu iria mudar e fazer daquele limão uma limonada, né? E eu Uhum, escolhi, né, ir para a luz. E hoje eu trabalho com isso, né? Então, e hoje eu ajudo muita gente. Hoje eu faço, tenho especialização em traumas também, mas muito porque eu senti que eu precisava fazer isso por mim, né? E se eu não fizesse isso por mim, como eu iria poder fazer pelo outro? E essa questão que você fala também da gente se esvaziar, né? Da gente uhum. precisar se esvaziar, isso é muito importante. Porque como a gente vai estar cheio de nós mesmos aqui, cheios de preconceitos, de julgamentos e de tantas outras coisas, como se a gente estiver cheio de tudo isso, a gente não consegue dar o apoio ao outro. Então a gente Que é outra coisa que precisa. a gente também fala no Ser para Servir, né? Que a gente também Exato, traz. De exatamente. como eu preciso me livrar das minhas crenças, dos meus preconceitos e da minha ideia pré, ah, pré-fabricada, mas não era Uhum. essa a palavra, da minha Concebida. pré-concebida, obrigado. Uhum, Pré-concebida da ideia de que uma coisa é uma coisa, aquela coisa Uhum. escalada, encaixada, engessada, mas saber que são seres humanos, né? Que inclusive a, a, a frase que a gente usa nessa mentoria e que eu acho que cabe muito aqui nessa nossa conversa é a frase do Jung, né? Que domine uhum. todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas a tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. Tá. E é isso, é estabelecer o coração para o coração ser apoio do outro, sermos inteiros sem essa prévia de julgamento, sem Uhum. essa ideia de tá certo, tá errado, aí não Uhum. devia, né? Ou é isso porque isso, né? Lindo. A ideia que tínhamos antes de quantas pessoas, né, passaram por tratamentos tão pesados e densos, quando na verdade eram médiums. Ou voltando mais um pouco, quantas mulheres, né, foram chamadas de loucas, Sim, encarceradas, quando na verdade era só a sua questão hormonal, as suas sim. questões todas. Então, o pré-julgamento, ele é sempre uma prisão. O E o, julgamento como um todo na e o verdade. quanto também é importante lembrar que palavras têm muito poder, né? Palavras Tem. têm poder. Então, a forma como a gente fala, o jeito que eu tô falando, eu posso estar expressando algo bom, Uhum. e a mesma frase, dependendo de como eu falo, eu posso estar expressando algo bom, algo ruim, né? Então, né? Se eu falar, ai, Vilela, você já fez isso? Ou, Aham. ai, Vilela, você já fez isso que eu te pedi? É uma coisa é totalmente diferente da outra. Por É. isso a importância do orar, que a gente fala muito também do orar e vigiar as nossas palavras, né? Porque elas têm muito Eu poder. penso muito nisso que vocês trouxeram, e eu trabalho muito em cima disso, né? Eu trabalho sempre, quando eu estou falando assim, é o CVV. Uhum, É Sim. porque estou aqui só meio como porta-voz da instituição. Mas é importante que a gente tenha, quando está conversando com alguém, é questão de, assim,
quando eu falo alguma coisa, é, por exemplo, eu dou um boa noite. Aí Uhum. eu vou dar um exemplozinho aqui, não se assuste, tá? Eu chego aqui para vocês, estamos começando agora, são 20 horas, 30 horas, sei lá. Eu chego e digo boa noite, estou numa plateia, tá? Boa noite, boa noite. Conteúdo Totalmente. foi boa noite. Qual foi o Uhum. sentido? Exato. Dentro do que você trouxe, né, Mayra? Qual foi o Uhum. sentido? O primeiro, está muito desanimado. O segundo, e o terceiro? Cheio de entusiasmo, está com raiva, está assustado, está o quê? Então, Exato. quando eu estou trabalhando a escuta, se eu realmente quero escutar o meu interlocutor, eu não vou ficar preso ao conteúdo. Eu tenho que ir Hum. além. Eu tenho que ir Isso. além das palavras. Eu tenho que estar atento ao gesto, ao olhar, ao tom de voz, o Uhum. silêncio. Entende? Se eu quero Isso. ser um O bom silêncio ouvinte, fala eu tanto, né? preciso aprender a escutar o silêncio. O Uhum. meu silêncio, o silêncio do outro. Uhum. Se eu não conseguir escutar o meu silêncio, eu não vou conseguir escutar o silêncio do outro. Se eu não sou compassivo comigo, eu não serei compassivo com o outro. Só entre aspas eu faço de conta. Verdadeiramente não. Se eu não Uhum. consigo me auto-perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Se eu não Uhum. consigo ser compreensivo com as minhas mancadas, É, como é que eu vou compreender a mancada do outro? exato. Então, isso tudo a gente pode trabalhar numa boa escuta, numa escuta Uhum. amorosa, sabe? Então, isso que vocês estão falando, estão fazendo, eu acho que tem muito de CVV, tem Uhum. muito de, sabe, de, em primeiro lugar, o outro. Aí as pessoas dizem, o outro, mas quem é o primeiro lugar, o outro? O outro primeiro sou eu, porque há um diálogo comigo mesmo. Então, eu preciso estar apetrechado, como diria o Dorico Paraguaçu, muito apetrechado. Aí vocês falaram do autoconhecimento, o CVV trabalha muito entre nós, voluntários, o autoconhecimento. Se eu não sei como a raiva bate em mim, como a alegria bate em mim, eu não vou saber acolher a O alegria, outro. a raiva do Uhum. outro. Então, eu preciso, o Exatamente. primeiro que eu preciso dar atenção é a mim mesmo. Se eu não Uhum. estou bem, eu não devo ir lá fazer meu, sabe, meu plantão, Uhum. porque eu não vou Isso. fazer bem ao outro e muito menos a mim. Se eu Uhum. estou passando um momento assim de um luto, de uma perda muito significativa, e não precisa ser o luto, alguma coisa que mexeu muito comigo, naquele dia ou naqueles dias, eu vou pedir uma substituição, eu não vou lá. Eu preciso primeiro Exato. me refazer, cuidar, lamber as minhas feridas, me Até o resfriado, recompor né? para É, poder seguir. exatamente. É. Aqui desse lado a gente chama ler a energia, ler o campo, que Sim, vai muito além das palavras, não vai, mas não tem que que ir. porque uma coisa é o que se diz, uma coisa é o que realmente está lá atrás, está lá no fundo. E, falando disso, né, de você dizer, deixar de se resguardar quando você sente que não está bem, porque eu sempre trago o ponto, nosso ponto de vista, que Sim, as energias se entrelaçam. Então, às vezes, eu acho que eu vou ser contribuição e eu estou empurrando mais de mim para cima Uhum, do outro que pra... já está frágil. Então, e nem preciso fazer nada, é só uma questão de energia mesmo. com certeza. Então, como é importante que a gente tenha consciência, né? Para todos esses trabalhos que a gente faz de acolhimento, esse trabalho é lindo, lindo demais. Eu estou mais encantada ainda, porque eu conheci assim por cima e estou mais encantada. E o que a gente queria saber é como que tu chegou no Eu, CVV? Como que acontece, assim, se é uma coisa que pode ser dividida conosco, né? Como o CVV entrou na tua vida? eu vou contar então, já que você está querendo. Eu eu estava fazendo um outro trabalho voluntário também. E estava indo para esse trabalho, encontrei um colega meu de trabalho profissional, na época, né? Eu já estou no CVV há mais de 20 anos, fazendo esse trabalho, 20 e poucos anos. E esse colega me disse, onde é que você está indo? Eu falei, vou fazer isso. Ele disse, não, vamos ali, vamos comigo lá, vai ter uma palestra ali do CVV. Eu nem sabia da existência do CVV. E vamos lá. Eu falei, não, cara, eu nem sei o que que é isso, né?
Não, vamos lá, vamos lá. Eu já estou fazendo esse trabalho, ele falou. Aí eu fui com ele, eu vi a palestra, que era a primeira fala para a seleção de novos voluntários. E eu me encantei, entende? Com o jeito que a colega lá falou, ela ainda é voluntária nossa até hoje, a forma como ela transmitiu, o que seria o trabalho, como eu precisaria mudar o meu modo de escutar o outro, de como Uhum, acolher, né? Características da sociedade, como fazer um diálogo de acolhimento. E ela deu umas linhas gerais, e eu falei, eu vou lá ver isso. Aí fui fazer o curso é gracioso, é de graça, né? O CVV não cobra pelo curso. Eu fiz o curso, foram 30 e poucas horas de aula, né? De preparo. As pessoas dizem assim, mas você vai fazer um trabalho voluntário, ainda tem que estudar? Sim, gente. Por que estudar? Por que se preparar? Porque nós vamos trabalhar com sentimentos alheios. Nós vamos trabalhar com emoções alheias do outro. E isso tem que ser sagrado para nós. Isso requer muito cuidado. Eu preciso aprender. As pessoas dizem, não, mas eu sei escutar, eu não sou surdo. Não. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Se eu não sou uhum, surdo, eu escuto exatamente. sons. Você está andando na rua, você ouve milhares de sons, é buzinada, é isso, né? Agora, o Uhum, escutar é um ato de vontade, tem que vir de dentro de você. Se você não tiver a vontade, eu posso estar aqui olhando para vocês duas, vocês falando, e eu estou viajando, eu estou lá no outro mundo. O escutar requer silêncio. E o silêncio, a gente pode estar num ambiente silencioso, mas silenciar o seu interior, silenciar a tua mente, silenciar seus pensamentos para dar guarida, para dar acolhimento ao que o outro está uhum, falando, requer persistência, requer aprendizado, requer persistência, requer, sabe, perceber que você caiu, você não foi um bom escutador, né? A palavra nem existe, mas naquele momento você não foi um bom escutador. Você sim, voou. Se você não uhum, tiver vontade, você vai voar sempre. E não é porque você queira voar, é porque a palavra do outro te induz a voar. Ela te traz isso. uma reminiscência, ela te, sabe, te resgata alguma coisa e você vai sem perceber. Se você não fizer assim, você não volta, Uhum, né? Então, isso tudo tem que estar presente, não é no CVV, é no nosso dia a dia, é na nossa relação pessoal dentro de casa, na família. isso. Hein? Eu, quando comecei a fazer o trabalho, eu vou contar isso aqui assim, rápido. Eu chegava em casa, falava, que bacana, eu estou fazendo esse trabalho, estava me sentindo entusiasmado. E uma coisa que me mantém no CVV é porque eu continuo encantado. Enquanto Hum, você está encantado, você não desaparece. Enquanto você está encantado pelo outro, você mantém a relação, não mantém? E aí uhum, falava, sim. e um dia a minha mulher conversando comigo, a Marli, nós já somos aí quase 60 anos de casados, e ela disse: Não dá para fazer um CVV comigo. Porque ela estava falando, eu não estava atento ao que ela estava falando. Pá! Que puxada de orelha, sutil e Nossa, Oh, amorosa. bastante, é Sutil e amorosa. amorosa, não é? Aham, Né? exatamente. Então eu falei, puxa, a gente fica dando atenção lá fora e esquece Uhum, que precisa dar aqui também, né? isso. Os mais próximos, né? Às vezes a gente falha Sim, muito nisso. A gente, sim. o Zezinho é de casa, a Mariazinha é de casa, e a gente olha muito para fora. verdade, É. Deixa eu verdade. ver, E posso aí, às falar um pouquinho vezes, sobre a questão da. Eu queria falar duas coisas sobre comunidade do CVV, Hum, por favor. e aí nesse comunidade a gente fala sobre o grupo de apoio ao sobrevivente, pode ser? Ou Sim. não? pode, fale, claro. Eu ia te cortar, né? Ou não fui delicado. Por favor, fale o que você ia falar. Não, Depois eu só falo ia mesmo. falar Não, que às você já me vezes deu espaço aí, depois eu falo. que Desculpe, às Miriam. vezes a gente realmente olha tanto para fora e esquece de olhar mesmo os mais próximos, a Mais nossa fácil. família, e às vezes tantas famílias acabam ficando destroçadas por conta dessa pequena atenção que é tão simples. Mas, por favor, traga aí o que você ia É, falar aí. o CVV é único, mas ele presta vários serviços, por exemplo, na comunidade, né? Então, um dos serviços que nós prestamos, vários serviços a gente faz na comunidade, né? O roda de Uhum, conversas, a gente faz, participa de roda de conversa, participa de CIPATES,
né, naquelas coisas de Ai, que prevenção de legal. acidentes. A gente vai Sim, lá de conversar com empresas. das empresas, né? Uhum, Mosc, Celesc, várias coisas. Vai sim. fazer palestras. Nós nos disponibilizamos a fazer palestras em empresas sobre o quê? Sobre a escuta, sobre compreensão, sobre respeito, aquilo que nós trabalhamos. Uhum. E, Sim. além disso, além da roda de conversa e da escuta, a gente tem um chamado Cine Ser. Passa um filme, isso está suspenso atualmente, mas a gente tem esse tipo de serviço. Vamos lá no colégio ou na empresa XPTO, passamos um filme pequeno e, em cima daquela película, daquele filme, vamos trabalhar. O que que aquele Ai, que. personagem, o que que te chamou a atenção no personagem? Como ele lidou com a raiva vamos dizer que tem um momento de Sim. raiva. Como é que você Uhum. lidaria no lugar dele? Sabe? Porque, além do entretenimento, você trabalha também sentimentos e emoções a partir de um Exato. filme. Nós trabalhamos uma vez com um filme, lembra daquele negócio do Nemo? Procurando Aham, Nemo? Procurando Era um desenho Nemo. animado. Aham. Aquilo ali Sim. dá muita coisa para a gente trabalhar em cima Nossa, do muito. Sim, desenho É animado, rico. muito. né? E outro trabalho que nós temos na comunidade é o grupo de E, apoio ao sobrevivente do suicídio. uhum. Eu posso falar um pouquinho mais desse serviço, Pode, né? pode que é importante. O que que é o sobrevivente do suicídio? Antes de começar, eu estava falando para vocês, né? O suicidólogo, quem é suicidólogo? São profissionais, normalmente psiquiatra, psicólogo, antropólogos, etc. e tal, que se Uhum, debruçam, que estudam sobre a questão da temática do suicídio, que é uma uhum, coisa muito complexa e multifatorial. uhum. Então, um dos pais da suidologia moderna, ele diz claramente que a pessoa, quando quer sair da vida, não é que ela queira realmente sair da vida, ela quer sair daquela dor que está azucrinando o Isso. seu dia a dia. Ela não Uhum, suporta mais a dor. Então, uhum, quando a gente fala, quando vai falar de suicídio, nós não deveríamos estar falando de morte, mas sim uhum, deveríamos chamar a atenção para a dor psíquica. E uhum, essa dor não está escrita na testa. O Vilela hoje não está legal. Quando eu quebro um braço, todo uhum. mundo vê que eu estou com o braço quebrado. Mas quando está aqui Exatamente. interno, ninguém Não fala, se ninguém vê vê. se eu não falar, se eu não Uhum. colocar para fora. É. Outro dado da Organização Mundial da Saúde: o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uau, o Então, Brasil. veja bem, a taxa de ansiedade no mundo gira em Uhum. torno de 3%. Nós, brasileiros, chegamos a 9%. Nossa, Né? quanto! E a cidade de São Paulo parece que anda girando em torno de 18%. Uau. Né? Então, e as mortes, né? As saídas da Uhum. vida pelo suicídio. Então, esses grupos de apoio é para sobrevivente. Quem é o sobrevivente? Eu já fugi de novo. Quem é o sobrevivente? Sobreviventes são os enlutados, são as pessoas que perderam aquele ente querido, o familiar, o Uhum. amigo, o pessoal da empresa que possa trabalhar, Sim. são enlutados diretos. Tem outro grupo de sobreviventes que são chamados testemunhas do ato. Lembra quando morreu, saiu da vida o reitor cancelier da USC, da Universidade Federal de São Paulo, há alguns anos, o cancelier, que ele foi acusado de alguma coisa, não resistiu e Sim, tirou a vida e ali no sim, shopping, tirou a própria vida. Aham. tirou a própria vida. Então, nesse ano passado, trabalhando no Setembro Amarelo, eu estive num grupo, numa empresa, e lá tinha uma pessoa que era impactada pelo aquele suicídio, que ele estava lá na hora que caiu o corpo. Ele é um sobrevivente. Uau, é. E ele Também. nunca tinha falado disso. Lá na roda que nós estávamos fazendo, aí ele pôde falar. Ele disse que estava se sentindo aliviado. Ele não se sentiu na hora ali que ele era um louco, nada disso, né? Uhum. E o testemunho, o impacto, e o terceiro item que são sobreviventes também é aquele que atentou contra a vida e ficou. Sim. Por que o CVV criou esse grupo de sobreviventes do suicídio? Porque o suicídio ainda é muito tabu. O suicídio tem muito estigma. Uhum. Mesmo entre os próprios familiares, há muito julgamento, há muita questão da culpa. Preconceito, tudo. Né? Culpa, Fi- muita.
muita culpa, muita acusação, muito dedo. Uhum, Suicídio, sim. ele não é um patológico, o suicídio, o luto do suicídio não é que ele seja patológico, ele é complicado. E patologia hoje já não se usa mais esse termo, né, em luto. Por que que ele é complicado? Porque ele é cercado de muita coisa, né, no mundo, no universo, as pessoas não conhecem muito do tema, e aí a outra, quando morre alguém por uma doença de câncer, o luto é mais leve, é Isso mais que eu ia fácil. falar. É, Quando morre, é isso que eu penso. Quando morre alguém pelo suicídio, né? Você sempre vai ficar com aquela pergunta, por quê? por quê? Quando morre alguém de câncer, de infarto, você já sabe o porquê daquilo, mas não ter essa pergunta é é o que complica, acho, para É, quem fica. Não ter essa eu- resposta, na verdade, é o que muito nós ficamos complica. muito presos aos porquês e o se, Sim, né? isso. E se eu tivesse E chegado a se eu tempo? E tivesse... se eu tivesse? O que nós Exatamente. trabalhamos muito, sabe, Mayra, é que a prevenção é diferente da previsão. Eu Uhum, posso tomar todas as medidas preventivas com meu ente querido, mas não posso prever se ele vai sair da vida pelo suicídio ou não. Às vezes, um pequeno uhum, descuido é o suficiente. uhum, Aqui em uhum. Florianópolis tem um caso muito antigo de um adolescente, tá? Adolescentes, É, hoje em dia, a curva está muito muito, assustadora de né? É. adolescentes que estão saindo da vida no suicídio. Isso é um fator que requer muito estudos, tem esses suicidólogos que estão estudando muito a respeito disso. Tem como é que é, a geração do quarto, né? Que eles ficam muito presos dentro do quarto, celular, etc. Mas teve um caso aqui de um adolescente que ele estava revoltado e os pais, querendo ajudar, levaram ele meio à força para conversar com um psicólogo, um psiquiatra aqui na cidade. Não? E ele dizia para os pais: não me leve que vocês vão se arrepender. Não me leve, vocês vão se arrepender. A hora que a pessoa abre a porta do escritório aqui no centro da cidade, um andar X lá, e ele viu que a janela estava correndo aberta, ele saiu correndo e se atirou. O rapaz. Imagina o impacto desse pai e dessa mãe, né? Muito. Essas pessoas, esse pai e essa mãe, vão ficar no se eu não tivesse, se, por que eu não escutei ele, etc. Né? Mas isso é Fica um no fato si. consumado. Uhum. E aí Não você tem como voltar precisa atrás. elaborar isso, sabe? Dar um Uhum. ressignificar sua vida. E essas rodas de conversa nesse grupo de apoio ao sobrevivente tem São esse objetivo de você importantíssimas. se reencontrar, de você poder seguir e não ficar Isso. preso só, aquilo que eu falei antes, né? Não ficar preso na Uhum. saída, resgatar a Exato. história. Vai doer, vai, né? Você Uhum. não vai apagar esse luto nunca, mas Uhum. você vai dar ressignificação. Desde que Exato. você encontre alguém que você possa falar abertamente sobre aquilo que você está, a sua raiva, o seu medo, sabe, a sua insegurança, o seu nível de culpa e não dizer assim, você não tem que ser culpada de nada. Não, ela precisa Exato. externar que ela sente culpa. Ela precisa Sim. externar que E está com raiva muito. porque ele foi embora e me deixou aqui sozinha ou sozinho, e Uhum. etc. E tal. Isso. Então, eu preciso dar espaço para que a pessoa possa dar vazão àquilo que está lá dentro. Nós brasileiros, principalmente, nós temos uma dificuldade muito grande de falar de emoções e sentimentos. E a gente precisa aprender a falar sobre. E precisa, por outro lado, encontrar alguém que as escute, né? Exatamente. Tem que andar juntinho, a escuta com esse trabalho, né? Ponto. Sim, muito, não, e é muito importante isso, porque realmente, né, os sobreviventes, eles ficam com tudo isso que você acabou de falar, né, com todas essas perguntas na cabeça, sem respostas muitas vezes, e aí é aquilo que eu também estava falando, né, e se não tem alguém para ouvir, para estender o braço, um ombro amigo, né, só para escutar aquela pessoa, né, ela muitas vezes pode ir para baixo, para o fundo do poço também, né? Então, Vai. o quanto é importante, né? Esse trabalho que vocês fazem, sabe? O quanto é importante ter alguém ali para só para escutar esses desabafos, né? Porque às vezes É. porque o que acontece também muito é perguntas. Ai, mas você não viu?
Ai, mas o que que aconteceu? Ah, mas por quê? Ah, como É, foi? Ah, como não sei o quê. A pessoa não tem nem a sensibilidade de perguntar como foi, como tá, como você está, tá tudo como você está? bem, Como né? você Não está? tem essa sensibilidade. Então, a importância de saber escutar é assim, assim, impressionante, inenarrável, não tem nem o que falar aqui disso e o quanto a gente precisa. Ela Elis, quer está falar? falando, Ah, ela tá, né? não sei, você está Acho que falando, está mas sendo. não estamos Ah, é. escutando. Eu tinha Estava desligado o falando. microfone por causa do Tá, barulho. O CVV ela é online, né? E esse grupo de apoio ao sobrevivente é presencial. Ele presencial. acontece em todas as capitais? Não, não. São alguns locais que tem. Aqui em Florianópolis nós temos, e é na primeira quinta-feira de cada mês, às 19h30, lá no centro, na Avenida Ercílio Luz, 639, A no gente Alfa vai, Centauri, o prédio ali, é sala a gente vai deixar 909. o endereço tudo Vamos certinho deixar o aqui Depois eu embaixo. endereço, mando para vocês. Sempre e nas também primeiras quinta-feiras de cada mês. Ele o estava muito telefone. ativo antes da pandemia. Nós tínhamos um bom grupo. Depois Nossa, da pandemia, ele teve que parar, né? Porque tem que ser presencial. As pessoas Sim, dizem sim. assim, mas por que presencial? Porque nós não somos profissionais, em primeiro lugar, né? Quem pode fazer online é você que é terapeuta, porque Uhum, você é profissional, você tem todas as ferramentas. E ali nós temos o maior, né, nosso maior objetivo, no caso do grupo, é de acolhimento mesmo. Entende? É para que as pessoas que ali estão, cada uma conta a sua história, né? uhum, Como ela está lidando com a perda do seu ente querido, né? exato, E aí você escuta a história do outro, não é comparar, não se compara, exato. mas você vê como ela está lidando e o que que você pode lidar. E a gente tem alguns combinados dentro desse grupo, né? O combinado é muito importante. Aquilo que você escutar ali, por exemplo, o sigilo, fica lá, Sim, né? Quando o sim. outro está falando, você escute. Não é momento de discutir, sabe? Ah, Uhum. porque você tem pessoas que lá a gente às vezes tem que trabalhar nesses conflitos. A pessoa perdeu um filho, num caso assim, dando um caso hipotético. Eu perdi meu filho por suicídio e você perdeu seu pai com 90 anos pelo suicídio, ambos os casos. Ah, Exato. aí começa. Não, mas o seu pai já viveu muito, 90 anos, meu filho. Aí Não, tem isso, né? não Não, se a mede cada validação dor. da história. dor. Não se É, mede dor, dor não se uhum, mede. A sim, pessoa pode sim. sofrer muito com a morte de um passarinho, de um canarinho, de um cachorrinho, e sofrer Uhum, muito pouco com a morte do seu ente querido, porque ele já estava exatamente. muito doente e ela se sentia que ele não aguentava mais ver o pai ou a mãe É, sofrer com aquelas Sofrer. dores lacinantes. isso. E aquele Uhum, animalzinho, às vezes, ela mora sozinha com aquele cachorrinho escutava as histórias dela. sim, Ela falava com sim. aquele cachorro, tinha um afeto. E a pessoa, às vezes, ah, mas isso é um absurdo, ela está sofrendo pela morte de um cachorro e o pai, ela não. Que Não, são os gente, não tem que julgamentos, julgar, né? não tem que julgar, não tem que Uhum, julgar. Abrace a dor do outro, acolha a dor do exato. outro, né? Acho que Então, esse esses é o. ambientes que o CVV tem é justamente para, sabe, que aí É, esses combinados ajudam que não haja muitos conflitos. De vez em quando há conflitos, né? uhum, Porque eu quero Toda a que relação validar a humana. minha dor e diminuir a sua. Então, você que está ali facilitando esses encontros, você tem que ter algum conhecimento de como conduzir isso. Você precisa ter serenidade acima de tudo. Respeito pelo que o outro está falando, mas não desmerecendo o outro. Trazer, exatamente. sabe, trazer com calma, serenamente, que os ânimos né, acalmem-se e que a gente possa conversar de uma maneira fraterna, sabe? De uma maneira que não seja julgadora, que não seja crítica, que não seja Respeitosa. comparativa e, acima disso, Uhum, respeitosa e compreensiva. exato. Compreenda que o outro seja. E uma coisa que é importante quando a gente está falando de escutar, né, gente? Que compreender, respeitar, acolher não quer dizer concordar, Muito né? importante. Isso precisa ser muito claro. Mas o fato de eu não concordar com o outro não quer dizer que eu não aceite que ele pense daquele jeito, que ele haja daquela forma, que ele seja figueirense ou seja Avaí. Eu não concordo, eu gostaria que ele fosse do meu time, mas ele não quer. Em casa, né, tem essas coisas. Então, quando a gente tem isso mais claro, sabe assim, que seja natural para nós,
que o outro pense diferente, que a diversidade é que enriquece. E se eu só vou num lugar que todo mundo diz amém, eu não vou crescer nunca. Quando o outro Exato. me contraria, espera aí, eu vou refletir um pouco. Quando uma Uhum. ação do outro me causa uma certa revolta, raiva, ué, por que que aquele ato dele ou dela me causou esse estado de ânimo? Não fico jogando nela, volto para dentro de mim, que é o chamado autoconhecimento. Cala a boca um pouco. Não, tá maravilhoso, mas nós temos um tempo, né? É, sim, Então, a gente quer agradecer Ih, já passou imensamente do tempo, mais de a hora. sua, porque tá uma delícia a É que tá conversa, uma daí maravilhoso, tá parece que faz cinco maravilhoso. minutos que nós Desculpe. E o começamos. quanto é importante falar sobre isso, né? Então a gente vai querer que você volte, inclusive em Setembro Amarelo a gente precisa estar aqui Ah, também, boa ideia, Mar. né? É, Então, a gente desde já agradece imensamente tá. essa aula Uma- de escuta, essa aula de ser humano que a Uhum. gente que você nos deu aqui. Nós somos imensamente gratos por tanta contribuição aqui e pelo seu servir nesses É, tantos isso. anos aí, ajudando as pessoas, né? E ajudando outros a ajudarem também. Isso é lindo demais. É assim, extremamente grata por esse trabalho. Continue, continue, porque é assim importantíssimo. Uhum. É, que bom ter pessoas assim como você aqui. Somos parabéns, Obrigado. parabéns. Não, Muito obrigado grata. pelas palavras, mas quem agradece realmente é o CVV. Meu nome, o Mas nome do você CVV, e nós está, agradecemos a mas você, oportunidade de nos trazer um pouco do que é o trabalho, né? sim, e E, agradecer a todas as pessoas que se voluntariam para Verdade. estar no isso, CVV, né? nós precisamos sempre de voluntários, né? Uhum. O Ah, serviço é bom. grande, a demanda é grande. Uhum. Nós somos poucos voluntários, nós somos cerca de 3.000 e poucos espalhados pelo Brasil, de Muito 200 pouco milhões de para. pessoas, Uhum. é muito pouco. É pouco, Mas sim. o pouco que somos, a gente procura se dedicar o tanto quanto for possível, né, dentro da nossa energia e levar alguma coisa que seja boa. Eu quero agradecer imensamente a vocês duas, Maíra, desculpa, Maíra, ó, Maíra, Maíra, Maíra. Maíra, né, Maíra e Elis, pela essa oportunidade, foi legal. E acho que leve em consideração que eu sou um papagaio, às vezes falo muito, mas eu falo muito porque eu sou encantado do trabalho. Eu acho que eu Exatamente. Eu preciso fiquei falar. encantada com você, sabe? A Pura, você puro, escutar também. puro, Pura energia, puro amor aqui puro por amor. esse servir. O É. seu e o nosso agora pelo seu. Gratidão Uhum. imensa, Tá. realmente. Gratidão por ter estado aqui. Um Um beijo. beijo. Tchau. Tchau, tchau.